No ar, mais um episódio do podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. Apoio IBGM, Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável. FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. Fomentas Mining Company. E Expo Minério 2025. Exposição, Congresso e Negócios, de 26 a 28 de novembro, em Cuiabá. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Mineral. Eu sou o Disney de Paula e esse episódio é especial, gravado diretamente do Transamérica Expo Center durante a FENINGER, edição de agosto. E esse episódio também é em parceria com o IBGM Cast, que é o cenário que a gente está gravando aqui em São Paulo, empresta 2 vezes por ano esse cenário para a gente poder fazer esse podcast e trazer convidados especiais, né, Rafaela? Convidados diferentes, né? Abordar tema que não são comuns ali no nosso dia a dia em Cuiabá. Mas hoje nós temos um cuiabano aqui. É um mato-grossense, né? Mato-grossense. Que a gente capturou aqui na feira. Aqui na feira, exatamente. No episódio de hoje, vamos mergulhar em um universo de muito brilho, valor e criatividade. Estamos falando do mercado joalheiro. E especialmente do que está acontecendo ali em Mato Grosso, do mercado joalheiro dentro da capital de Cuiabá e em todo o estado de Mato Grosso. Então, Rafa, o nosso convidado de hoje é uma verdadeira referência no setor no estado. Ele é Felipe Goelzer Pereira, sócio proprietário da Márcio Design. Muita gente conhece. Uma marca com mais de 40 anos de história, nascida em Cuiabá e que vem acompanhando de perto a evolução desse mercado e também ditando tendências no Brasil. Amém. Felipe, seja bem-vindo ao nosso podcast. Que isso, eu que agradeço muito o Disney, agradeço você, Rafaela, pelo convite. É uma honra estar aqui, né, em mais uma FENINGER, a 81ª FENINGER. E a nossa empresa é uma empresa que caminha, né, para a 4ª década, né, 40 anos no mercado. A gente sempre esteve nesse ambiente e hoje ser coroado com a entrevista por vocês é algo muito gratificante. Obrigado por nos receber aqui no Podcast Mineral. E o Podcast Mineral que é de Mato Grosso. Que é de Mato Grosso, exatamente. Hoje é bem Mato Grosso. Hoje né? é bem Mato Grosso em São Paulo. Não, e a gente vai tratar de um assunto muito legal, que são as tendências de joias regionais, que ele tem uma coleção fantástica que retrata a nossa identidade ali do estado de Mato Grosso. Mas antes que ele entre nesse detalhe, gostaria de conhecer um pouquinho da história da empresa. Claro, uma honra, uma honra. Bom, aproveitando o momento também, estamos chegando perto do Dia dos Pais, né? Nossa empresa carrega um nome, é do homem que eu mais amo nessa vida, que é o Márcio, o meu pai. Ele começou lá em 1985, pai, um abraço, um beijo, obrigado pela paternidade, pela coragem de desbravar, né, Mato Grosso, como tantos fizeram, subindo ali do sul, né, para buscar uma nova oportunidade. E meu pai não foi diferente, né? Ele veio com minha mãe, eles eram vendedores e gerentes de joalherias concorrentes em Cascavel, Paraná, e aí se apaixonaram. E a minha mãe veio grávida de mim, eu costumo dizer que eu fui empacotado para a viagem, né? Legal. E a bolsa dela, inclusive, estourou num restaurante tradicional lá, talvez vocês conheçam, Tucanos Bar. Na época lá, fechou. Ontem saiu a notícia na mídia local. Que triste, mas olha, lá, né, em 85, então eu nasci, juntamente nasceu a Márcio Joalheiro, à época, meu pai e minha mãe. Iniciando ali, eles subiram, na verdade, eles iam para cima, eles iam para Rondônia, mas haja vista o brilho do ouro, né, em Cuiabá, acabou realmente trazendo esse olhar e viu que era uma terra próspera para o nosso segmento. Né? Em Cuiabá tinha-se o hábito de consumir joias. Meu pai conta que à época se vendia por promissórias e tudo, e ele ia receber de cliente, às vezes só tinha um colchão no chão, mas comprava uma corrente de 150 gramas, 200 gramas. Coisas assim, que hoje a gente vê que diminuiu um pouco essa procura, a gente vê que há um mercado hoje por joias mais leves também, pela questão segurança, pela questão economia também, né? O ouro ele veio subindo ao longo desses anos, então começamos ali em 1985 e de lá para cá muita coisa aconteceu. E eu voltei a trabalhar com meu pai em família há 18 anos. Então, a gente tem 2 momentos marcantes da nossa empresa ali no estado de Mato Grosso, que é o início em 85 e um novo momento há 18 anos, que a gente passa de ser de Márcio Joalheiro a Márcio Designer. Então, a gente está presente realmente na vida de muitos mato-grossenses, marcando e eternizando bons momentos. Qual é a sua formação? Você é designer de joias?
Na verdade, eu sou jornalista também. Legal, olha colega. só. Colega de jornalista. Jornalista e administrador formado pela Universidade Federal de Mato Grosso. E eu tenho a escola da vida, né? Eu costumo dizer que na vida a gente aprende muito mais, às vezes, do que em faculdades, né? E, de fato, isso aconteceu comigo. A minha mãe morreu muito cedo, né? Ela morreu com 33 anos. E aí, meu pai sentiu o peso disso, não só por ter ficado com 3 filhos, eu 5, 3 e 1 ano à época, mas porque ele tinha nela também a segurança de um financeiro, de uma pessoa que era realmente especialista na arte de gerir um negócio. E um artista normalmente não é tão bom assim, né? Meu pai era o designer, meu pai sempre foi o criador, o cara que está ali na produção, moldando o ouro, transformando em joia e acompanhando tudo isso com os ourives. E quando ela faleceu, teve um problema econômico que não conseguiu gerir e permaneceu com muito cuidado. As pessoas sempre gostaram do meu pai por ser alguém honesto, alguém que carrega uma paixão pelas joias, né? E eu trabalhei até, na época eu podia trabalhar pequenininho, né? Assim, eu continuo pequeno, não cresci dos meus 1,62. Nós, né, Olha, Disney, vamos Felipe, junto, né? Eu cresci um pouco mais. A Rafaela um pouco mais de grandona. fermento. Mas eu me lembro que eu com 11 anos, 12, eu cuidava do financeiro, eu fazia depósito em banco, atendia cliente, né? Saí de casa com 16 para 17 anos. E a gente voltou num outro momento em que meu pai estava bem adormecido, nossa empresa, né, a Márcio Joalheiro à época, e a gente reinaugurou a primeira loja num shopping que vocês devem conhecer lá também, o Shopping Três Américas, e a gente reinaugurou já mudando o nome para Márcio Designer, e eu e meu irmão dobrando todos os dias ali, porque não podíamos pagar por mais funcionários, e a gente retomou, né, o nosso crescimento ali. Nova virada. Foi uma nova virada. Eu falo, então, tivemos 2 grandes momentos na nossa empresa ali no estado de Mato Grosso. Em 85, o início, e há 18 anos, né, em 2007, salvo engano, é o recomeço numa nova formação societária em que está eu, meu pai, minha madrasta e meu irmão. E o seu? Vocês são em 3 filhos? E o outro então, irmão? é uma longa história essa história de filho. Vamos lá. Meu pai, né, ele casou novamente, depois separou, e neste momento ele casou, já tem 25 anos, com a Derli. Um beijo também a ela, alguém muito importante na nossa história e na nossa empresa também. E casou com ela, já tinha uma filha, né, a Kati, e teve a Giovana. E a família só cresce, então né? É isso, os meus, os seus e os nossos. Agora tem tá que abrir tudo- mais lojas para mandar as pessoas para trabalhar, né? É isso aí. Exatamente. E agora ele tem todos os shoppings. Tá, em Porque todos os tem mão shoppings, de né? obra sobrando. Cuiabá tem 4 shoppings, está nos 4 shoppings. Estamos em 3, na verdade, 3. hoje. A gente está no Shopping Pantanal, no Shopping Goiabeiras, Shopping Estação, e a nossa Maison, é o nosso ateliê, onde meu pai cuida da produção. E temos também um CD, um Centro de Distribuição Brasil, para nossas vendas online, né? Então a gente ali cuida de tudo isso. Só para eu entender, você falou que seu pai fazia joias quando ele veio do Paraná, ele era gerente de loja e começou a ser designer, Isso, desenhar na verdade, joias. fazer mesmo, Rafa, mais os ourives, né? Ele sempre foi muito bom na Desenho. gestão de uma equipe de desenhos, né? Então eu brinco, como é que é uma semelha-se pedreiro e arquiteto, né? O pedreiro executa ali e o arquiteto cuida realmente dos detalhes e faz todo... então é mais ou menos a mesma É configuração. porque naquela época, em 85, Cuiabá é uma cidade que foi descoberta em razão do ouro, né? Sim. O ouro é a nossa razão de existir. Era moeda de troca, né? Exatamente. Aham. As joias que tinham eram joias feitas por ourives, né? Não Ourives. tinha ninguém designer, não era desenhada, era aquela coisa pronta que você fazia A de pessoa imaginava, tato. desenhava no papel ali. Seu pai foi o primeiro a dar essa característica dentro de Cuiabá? Sim, eu acredito que sim. Todo o nome dele está formado nisso, esse olhar sensível à joia. Normalmente, quando é só um ourives que executa, é como só um pedreiro fazendo uma casa. A chance de faltar detalhes, faltar acabamento é muito grande, né? Então, quando usa essa sinergia de sensibilidade de um designer, que é alguém que está na ponta, que está ali filtrando realmente o que o cliente deseja, como ele deseja, ele consegue aparar essas arestas e trazer uma joia autoral, uma joia individualizada, freehand,
mas bem feita, bem acabada. Coleção, ele desenvolvia coleção já naquela Coleção época? também, muito essa reformatação de joias também. Era da minha mãe, era da minha avó. Eu queria transformar, né? A gente sempre fez muito isso. Reciclagem. E Que é uma coisa reciclagem. que tá bem em moda hoje, Muito em inclusive, moda. né? E assim, é aquilo que a gente estava falando antes até de começar, né, a conversar sobre moda, que né, Moda, tendência. onda é passageira. Onda é passageira. Moda dura um do pouco 2 a mais, 5 anos. de 2 a 5 E a anos. tendência? E tendência... Pode aquilo durar até 5 décadas. ali, é aquilo que permanece, É aquilo né? que permanece. Exatamente. Então, esse é o grande lance. Você ter uma joia que seja tendência, né? Mas ao mesmo tempo que respeite a moda ou o perfil individual, né? Eu acho que isso é muito legal. Já que teremos joias que permanecerão vivas depois de uma geração, por que não a gente filtrar bem isso, né? Trazer uma joia que possa... tem que ser existem aquelas que têm que ser mantidas e talvez marquem um período muito nítido na história, né? Mas existem também aquelas joias que são atemporais, né? Então, todo esse trabalho de curadoria, de escutar o cliente e de trazer uma joia capaz de ser eternizada, transmitindo tudo isso, é muito bom e meu pai faz muito bem. Ele continua à frente? Com certeza. Quantos anos que ele Na tem parte da hoje? produção, ele tem 65 anos, fez tá há pouco. novo. Tá novo demais. Se eu te mostrar a foto dele, você vai falar, não, é seu irmão. Né? Ele fica todo cheio, porque realmente ele tá muito bem para os 65 anos. Ou eu tô muito mal, né? Porque toda vez que tira uma foto comigo, pode falar seu irmão, né? Mas Então, a evolução da medicina nos Muito, dá essa possibilidade, né, de parecer mais jovem. com certeza. Agora me fala um pouquinho sobre o mercado joalheiro no estado de Mato Grosso. Como é que você enxerga? Olha, eu enxergo o mercado joalheiro do Mato Grosso muito promissor, né? A gente entende que há um desafio hoje, não sei, político, econômico que a gente tem vivido, né? No Brasil, no mundo, eu diria, a gente vê muitos movimentos demonstrando que há uma tempestade acontecendo, mas mais que ter medo da tempestade, o que eu falo sempre é olhar para dentro do seu barco, né? Saber o que você tem feito dentro do seu barquinho, né? Então, a gente tem cuidado muito disso, de ver processos, de ver aquilo que foi feito e deu certo, aquilo que foi feito e deu errado, tudo bem. Não erre os mesmos erros e corrigindo a gente vai avançando. Serve de A alta aprendizado. do ouro, serve de aprendizado. A alta do ouro é algo que, no primeiro momento, dá aquele susto, né? Então veio subindo de uns 2 anos para cá, mas hoje já está mais estável. E ainda assim, o ouro vai continuar sendo vendido, usado. Há milhares de anos isso acontece, ele fascina a humanidade. Então, eu acredito que é um mercado que, independente do aumento do metal, independente da situação econômica política do nosso país, independente do valor da soja ou não, hoje no estado de Mato Grosso, a gente consegue manter. Tem um público, né? Tem um público. Quem é o público? Quem consome ouro no estado de Mato Grosso? Olha, realmente ele é muito... depende, né, do valor, né? A gente tem hoje produtos que entregam qualidade por um preço melhor, né? E tem produtos também que são mais exclusivos, especiais, que têm um valor mais agregado e aí atenderiam outro público. Então, assim, todos são consumidores, né? Eu acho assim, sendo gente, é possível consumir, né? Então, eu tenho um olhar muito amplo para as pessoas. Eu não consigo taxar ninguém, esse é meu cliente ou esse não é. Eu acho que há pessoas que se fizeram um esforço maior para, de repente, alcançar um desejo, colocando ali no quadro dos sonhos, podem sim ter uma corrente pesada, uma pulseira, não sei se é um sonho, né? Mas ali em Cuiabá a gente tem tanto o funcionalismo público, né? Que é grandioso ali, temos muitos empresários, muitas CLTs, né? Pessoas que trabalham e têm o seu salário mensal e também podem adquirir não só um ouro, mas a gente também trabalha com relógios, né? Então a gente tem uma gama muito grande de opções de marcas relojoeiras. Então eu vejo pessoas como possíveis clientes, independente do valor econômico em cada um. Até né? porque joia, quem compra joia, ela não compra um pedaço de ouro. Não. Ela compra sentimento, né? Com certeza. Então, assim, eu posso não ter eu não tenho joia, eu não tenho sentimento. Eu posso não comprar um ouro, mas eu tenho um É porque afiliado. você não priorizou isso. Eu tenho um afiliado, eu vou dar, eu fiz isso com todos os meus afiliados. Eu dou uma corrente, uma pulseirinha como é que fala aquela coisa de colocar o nome? Chapa, com chapinha. Sim. Eu tenho, a minha filha nasceu, eu vou lá e dou um brinquinho de ouro. Independente da condição financeira, Sim. é uma questão Uma que cultura, é cultural. sim. É Exatamente. uma cultura de eternizar um momento. Eu acho que a gente não Exatamente. vende a joia, porque eu posso ter, você não pode ter. Uhum. Mas eu vendo a joia por... Essa joia marcou o nascimento do meu filho.
Exato. Essa joia marcou a formatura e todo o desafio que ele passou por 4 anos, de repente, de estudo, e eu me esforcei para conseguir pagar a faculdade. Então, é isso, né? A aliança marcando um amor, né? O enlace realmente de 2 culturas que se unem, se tornam um, né? E tem uma família. Então, a joia ela tem um poder muito grande no sentido de entregar um valor acima do seu preço. Você falou uma coisa que me tocou. Eu lembrei que quando eu me formei, eu fui a primeira neta da minha avó a me formar, ter nível superior. E ela me deu um anel de formatura. E esse anel foi roubado. Minha avó já faleceu. Uma coisa que me toca. Então, se te toca tanto, Rafaela, que eu te convido, de repente, a refazer esse anel, por que não? Né? De fazer diante daquilo que você tem como imagem, fechar os olhos, ou se você tiver uma foto, me apresenta isso. E vamos restaurar essa memória, recriar essa memória. Isso é muito poderoso. A minha mãe, que faleceu aos 33, ela não tinha muitas joias, ou talvez meu pai tenha vendido porque ela teve câncer e tive que pagar muitas coisas. Eu não sei exatamente o que aconteceu. Mas me marca muito que eu tenho, inclusive, tatuado o nome dela no meu braço. E a minha filha mais velha tem 11 anos, se chama Regina também. E eu descobri que ela tinha um anel, a minha mãe, que ela usava na adolescência. Um anelzinho simples, em ouro até baixo, um tom mais avermelhado, com uma pérolazinha no centro, no formato de uma flor. E quando eu descobri esse anel, a minha madrinha Jean Daoud, um beijo também, ela me avisou, falou, olha, esse anel era da sua mãe e tá aqui em Salvador, se eu não me engano, eu vou mandar para você. Ela mandou esse anel e eu entreguei esse anelzinho que minha mãe usava embaixo de um quadro que eu tenho da minha mãe, pintado por uma artista plástica de Cuiabá, Sati, que é incrível também, então parece que ela tá viva ali. Eu dei embaixo daquele quadro que tem o rosto da minha mãe, vestindo um colar de pérolas e um brinco de pérolas para minha filha Regina, com o mesmo nome, esse anel que pertenceu a essa mulher. Então, olha Imagina o poder, o simbolismo. olha o simbolismo envolvido nisso, né? Sentimento. Eu acho assim, não tem preço. Esse anel, se eu colocar na balança, né, e falar, vale tanto, vai ser barato, né? Exato. Em preço monetário. Mas em valores, para mim, é um elo de ligação com o meu passado e com o futuro da minha filha, né? Então, assim, eterniza realmente histórias. Ele vê que ele se emocionou. Não tem como, não tem Mas como. e muita gente passa por essa mesma situação que você passou, né? Com certeza. E tá eternizar um momento, uma lembrança numa joia. E a gente tem uma tendência também no mercado que é de regionalizar a joia. Por exemplo, Mato Grosso é o estado da soja, o estado do agro. E acontece muito as pessoas quererem uma lembrança, meu alguma coisa, amigo uma Disney, joia. que a gente pensou essa referência. muito cuidadosamente sobre isso e criamos uma coleção chamada Raízes e Seus Tesouros. Legal. Tá? Então, assim, a Mars Designer fez uma coleção, são 11 peças, salvo engano, trazendo uma pincelada de Mato Grosso. Então, em vez de você dar uma viola de coxo para a pessoa levar para o exterior, de repente, você vai lá na Mars Designer e compra uma joia autoral, uma joia que vai trazer esse perfume de Mato Grosso. Por quê? Porque fizemos uma embalagem com um catálogo falando sobre cada elemento de Mato Grosso e temos ele em ouro. Então Legal. a gente fez uma bateiazinha de ouro, um pingentinho, uma capivarinha, que a gente estava falando que tá na moda, mas para nós é tendência, né? O Mato Grossense é o que eu falo, quer ter uma capivara em casa, mas não quer ter um cachorro, às vezes, né? Então tem a onça pintada em ouro, eu tenho a viola de coxo em ouro. Você falou da soja, a gente fez uma soja, coisa mais linda. A vagem de soja com 3 pérolazinhas também, dando um toque super delicado. O tuiuiu, a garça do Pantanal. Então a gente fez uma coleção toda muito linda, muito delicada, com uma embalagem especial, valorizando ainda mais a nossa cultura, valorizando os elementos realmente de Mato Grosso. Que bacana. Legal. Ficou linda. Eu convido vocês eu a teria visitar. uma viola de coxo. Eu não gosto muito de ouro, não, mas eu teria uma viola de coxo. É uma das campeãs de venda. Eu colocaria no top 3 ali a viola de coxo, A a capivara. capivara, a onça pintada. São muito queridas pelo povo É o meu cuiabano. animal. É o seu animal, olha aí. Onça pintada. Agora me fala um pouquinho sobre essa... Tem uma tendência também no mercado joalheiro de joias usando o ouro 10 quilates. Primeiro, gostaria que você explicasse essa questão dos quilates, para quem está nos assistindo entender a diferença entre o ouro 24 até o ouro 10 que está sendo proposto agora. Eu falo para contratar lá, eu falo muito sobre regrinha de 3 lá na minha equipe, né? É só usar a regrinha de 3 simples, né? 24 quilates está para 100% ouro.
assim como 18 quilates está para 75% ouro, né? Então, você tem 75% de ouro, quer dizer que há 25% de um outro metal, que é a liga. E para o brasileiro, está tudo bem ter 25% de liga, porque usamos no Brasil, as joalherias renomadas usam ouro de 18 quilates, né? Então, quer dizer que tem 75% de ouro 100% e 25% de prata e cobre. Ele continua no tom dourado, que é o dourado que a gente vê nas joalherias, né? Perfeito. Se você usar essa liga com paládio e prata, ele já fica num tom esbranquiçado, que é o ouro branco, né, com o banho de ródio, e assim vai. Mas há uma discussão hoje, até amanhã vai ter uma palestra aqui na Feninger falando sobre o ouro 10. Então, o ouro 10, usando a mesma regra de 3, quer dizer que são em torno de 40% de ouro e 60% de liga. O que ocorre? É uma tentativa de buscar um preço melhor, né? Eu entendo que daí uma joia em ouro 18, se você tem mais ouro, ela vai ser um pouco mais cara do que uma joia ouro 10. Mas também muda a tonalidade, vai ficar um tom mais avermelhado, ele vai ficar um pouco mais duro. A minha opinião sobre isso, eu francamente não vou adotar em nossas joalherias, a gente não prevê isso num curto, longo prazo, adotar essa compra de ouro 10, apesar de haver um debate no mercado de joalheria e apesar de entender que haverá um público que consumirá esse ouro 10, mas em nossas joalherias a gente entende que temos que mostrar o ouro 18 como ele de fato é, como o povo brasileiro está acostumado a enxergar nessa coloração e valorizar, né, de fato o produto com um design ainda mais arrojado, com algo que justifique, né, esse valor acima de um ouro 10, por exemplo. Até porque as pessoas usam a joia, o ouro, né, por uma questão de valor de um bem que tem ali para guardar dinheiro também, né? O ouro 10... Investimento. É lastro. Não, eu acho que a pessoa que usa joia, pessoa física, não tem essa questão de lastro, de valores. Na verdade, Mas a questão, eu, enquanto pessoa, essa é uma opinião pessoal. Sim, pode falar. Eu penso que você compra um ouro melhor, porque você acreditando que vai durar mais. Se eu for comprar um ouro 10, estou comprando quase que uma bijuteria, uma semi-joia, né? Então, assim... não é bem assim, a semi-joia, mas é um banho, né? É sobre banho, um outro metal. Não é esse o caso. Né? É legítima essa procura, essa intenção e tudo, só como você falou, eu acho que a pessoa não compra para valorizar. Não necessariamente. Tem pessoas que compram joias, sei lá, vamos supor, se tem uma joia que comprou, a nossa joalheria voltou para o novo momento como marca artesanal há 18 anos. Então, assim, só para a gente ter um parêntese. Há 18 anos, o metal, o ouro 1000, estava sendo cotado em torno de R$40 o grama. Hoje, ele está batendo R$600 o grama. Ou seja, se você tivesse comprado uma joia há 18 anos e pago naquela... Sua capital. Entendeu? Então, assim, de fato é uma maneira de investimento, né? Então, Porque mas você vai vamos usar, mas quiser vender, você vai vender mesmo que seja por ouro fundido. Tem um valor agregado. Exatamente, mas hoje se você não é vender assim com ouro que fundido, vai funciona, ser né? mais caro do que você pagou há 18 anos. Concorda? Mas Tá? assim, você vai guardar 18 anos esse material. Não, você vai ter esse material por 18, não necessariamente guardar, você está usando, né? É meio complexo. Eu sou a favor, eu acho que a joia tem que ser, como você falou, com esse intuito de valorizar um momento, de marcar uma eternidade ali, mas também pode ser pensando em valorização, investimento, porque Assim, de a gente fato tem que acaba colocar sendo. os fatores, né? As pessoas que estão nos assistindo têm que entender que nós estamos vivendo num momento de uma situação geopolítica muito difícil. Guerras e uma série de situações que fazem com que o ouro fique cada vez mais caro, né? E Ouro é lastro. você falou um ponto muito crucial. Por exemplo, quando você fala em guerra, né, nosso país é um país tranquilo nesse sentido. Mas digamos que... Não, digamos, faz Estamos tempo que ninguém... ameaças. Tá bom, ninguém guerreia mais. Mas vamos supor que... Fala assim, agora vai ter guerra e é para você fugir para outro lugar. O que você vai fazer? Vai sair com a sua casa nas costas? Com o seu carro? A moeda desvaloriza. Exatamente. Então, se você guerra. tem joias e você consegue sair andando com ela, você consegue se restabelecer num outro lugar vendendo aquilo. Então, assim, por exemplo, um povo que andava muito, judeu. Eu ia falar isso agora. Né? Por que eles apreciam tanto o diamante? Porque foram perseguidos muitas vezes. E aí, um cara que investisse tudo em terrenos, em casas, em coisas fixas, você concorda que é um problema? Porque se ele tivesse que fugir, ele deixaria tudo que construiu numa vida. Então, a joia, o diamante, ele pode sim e deve ser olhado como uma moeda, uma coisa palpável. Eu tenho algo que vale como alguma investimento. coisa. Como um investimento. Exato. Né? Eu fico brincando às vezes, falando, nossa, se alguém puxar a tomada do computador que estava lá seu dinheiro escrito no computador, e aí? Zera, vamos supor, né? Teve aquela vez o bug do milênio, lembra? Eu lembro. Imagina o cara que é milionário nos numerozinhos do computador,
Mas se Na desse algum cripto. bug, virou zero, né? Eu não sei, eu tô pensando numa loucura, sim. né? Eu tô Mas é pensando, cripto. o que eu tô pensando aqui, que as poucas joias que eu já tive, eu tô deixando Caixa Econômica. Ela já falou isso uns 3 podcasts atrás. Elas não Ela guarda elas uma não mágoa, foram ela guarda uma valorizadas. mágoa Meu Deus do céu. com a Caixa Econômica Federal. Econômica Federal, elas não foram valorizadas. Não, mas assim, a título de economia, a gente tá falando em nível de país, é lastro, né? Você tem quando existe uma guerra, a moeda ela sofre uma desvalorização absurda, o do país que tá em guerra. Sim. E você mantém a sua hegemonia com ouro, né? Que é palpável, que é tangível. E, diante de tudo que está acontecendo no mundo, o povo está comprando cada vez mais ouro. Com certeza. Os países estão comprando ouro. E acaba que a gente, que é consumidor pequeno, que comprou uma joia ou outra, acaba sentindo esse efeito, né? Sim, com do certeza. valor do ouro. Agora me fale um pouquinho sobre o uso do relógio. Tô vendo que você está usando Opa, um relógio tô aqui. bonito aí. Obrigado. Mas é um item que, por um tempo, ele ficou em desuso. Ficou. Quando surgiu o celular Eu e não tal, o diria- relógio está no celular, porque a informação, antes do relógio era só para marcar a data e a hora. Hoje não, hoje é um Não. artigo de luxo. Também. Eu acho assim, o relógio sempre teve os apreciadores, né? Viver vários momentos na história do mecânico migrando para um quartzo. E, de repente, o que acontece? A pandemia no mundo, eu acredito que ela foi um divisor, virou uma chave no sentido do olhar para o relógio. Por quê? Porque o relógio ele mostra realmente a finitude do tempo humano, né? E quando a gente perdeu pessoas na pandemia, a gente começou a olhar o relógio com opa, esse produto é capaz de maximizar o tempo, no sentido de ser eterno também como uma joia. Um bom relógio, ele transmite um legado, ele transmite uma história. Ele não só marca o seu tempo, como pode ser o fruto de marcar o tempo do seu filho, né? Então, esse olhar mais romântico para os relógios, e não só um olhar de que o relógio não é só para ver as horas, mas ele é para demonstrar um perfil estético, né? É um O homem adorno hoje, pro é um homem. adorno, é a joia do homem. O pessoal fala, ó, o homem está aí usando várias pulseiras, relógio. é um relógio. Alguns mais tradicionais não usam a pulseira, mas usam sim um relógio. Então o relógio ele transmite uma mensagem antes de você abrir a boca, né? É uma mensagem de, sei lá, um cara mais tradicional, ou uma mensagem realmente desse carinho por alguém que te deu, né? E também como a joia, ele acaba sendo um artigo de luxo, um artigo que valoriza, né? E muitas vezes valoriza, não vou dizer também que todos tal. Diferente, por exemplo, teve a onda do smartwatch. Agora diminuiu-se isso. Por quê? Além desse mundo acelerado, né? A gente vê que toda hora o cara do smart, eu tô conversando aqui, mas eu estaria fazendo assim, ó. Né? A mensagem tá Vibrando toda hora, chega chegando. uma mensagem, então isso gera uma ansiedade. Além de ser obsoleto no ano que vem, porque o ano que vem já é outro modelo, já tem outra, né, configuração, assim como um computador, como um celular. E as informações estão todas no celular, né? Então assim, esse olhar de começar a valorizar o relógio, além de várias pessoas trazendo esse assunto à mesa, eu mesmo sou um influenciador hoje nacional da parte relojoeira, a gente tem um canal MD Time, né, falando sobre relógios, né, no YouTube, e com 16.500 seguidores já em um ano, e que Olha a gente percebe que há uma aderência, né? Lança um vídeo, em menos de um dia já tem 1.000 visualizações, 1.200, então assim, organicamente. Então a gente percebe que Você tem um público eu tenho que um gosta público desse apaixonado item. por isso, e pessoas como eu, como outros influenciadores brasileiros, acabaram gerando esse olhar mais cuidadoso sobre o relógio, entendendo que não é só o preço, é o valor, né, de um produto, e gerando realmente uma necessidade dos homens não terem só um relógio de aço, um relógio na pulseira de couro, mas ter até uma coleção, e cada um contando uma história. Assim como a marca uma joia um momento, muitos homens hoje, fechei um bom negócio, compra um relógio. Ou, meu filho formou, em vez de dar caneta, talvez, né, que, não sei, é um produto também legal, mas de repente dá um relógio com uma gravação a laser, com as iniciais, como aquela camisa elegante, com, né, então assim, bordada, né? Então ele carrega, marcando exatamente aquele tempo, mas podendo ser eterno também, se bem cuidado. Eu percebo dentro da minha casa o renascimento dessa vontade pro Olha aí. relógio. Eu não uso relógio, eu não consigo usar nada que me prenda. Eu uso... Tá difícil vender pra você, né? Nem joia, nem relógio, tá aqui Eu no tiro- podcast Mineral, Eu meu Mas Deus. ela falou que compra joias para dar de presente. Então já deu uma viu aí? amenizada, Já pelo amor de Eu sou uma Deus. pessoa caridosa. Aí eu não uso, eu não consigo nada, porque eu tiro e já perde deixo ali, fácil. já perco com muita Eu facilidade. conheço, eu sei E a disso. minha filha,
Ela tem 16 anos. Ela é enlouquecida por relógios. Ela deve ter uns 4 relógios. Eu falo assim, de onde você tirou? Você nunca me viu usando. Esse gosto. Ela fala, mãe, eu acho tão bacana você poder controlar o seu tempo. Mas você vê no celular, ela fala, não, é diferente, tá em mim. Né? E não é só o tempo, né? Tem várias complexidades relojoeiras que vão gerando esse desejo, né? As horas, é o dia, é o batimento cardíaco, até a Eu ia questão falar lunar. sobre isso. Joias funcionais. Assim, a gente tá na Feniger e anualmente eles lançam um book de tendências, né? Com as 4 tendências macro aí pro setor joalheiro. E uma das tendências que eles lançaram agora, que é para o book DGNG 2026, são as joias funcionais, né? Inclusive tem joias que fazem tipo um GPS para mãe, dá para criança para localizar as crianças, joias Olha aí, que que conseguem localizar, acompanhar o batimento cardíaco, que aí ela deixa de ser só uma questão de adorno para se tornar um elemento e não tem essa cara de celular high-tech tecnológica, né? Ela é Legal. mais emocional. Vocês já desenvolveram alguma coisa nesse sentido? Não, com essa tecnologia realmente, né, de GPS, por exemplo, para criança, ainda não. Mas existem as joias funcionais, sei lá, um camafeu, né, um relicário. Até a semana retrasada a gente fez um porta cinzas, né? A pessoa faleceu e foi cremada e tudo. A gente fez uma joia linda, né, com as iniciais, com gravações, ou seja, extremamente emocional. E que também tem uma funcionalidade ali de carregar a pessoa amada, não para sempre ali. Então, assim, a gente respeita muito isso. Mas essa tecnológica toda ainda a gente não adquiriu essa ideia. Outra coisa que você me falou aqui foi que vocês têm um centro de distribuição que vocês distribuem para todo o Brasil. Isso. Como é que vocês fazem, enquanto empresa mato-grossense, para diferenciar das outras empresas brasileiras e para comercializar por todos os estados, assim? Então, eu sempre falo, pessoas compram coisas de pessoas, né? Então, esse posicionamento que a gente teve com a pandemia, eu lembro que com a pandemia os shoppings fecharam e é como dirigir indo para Chapada dos Guimarães em dia de névoa, né? De neblina. Você não pode nem acelerar muito, você pode bater e nem frear demais para que ninguém bata em você. Então, esse era o cenário na pandemia e a gente despertou para o online. Falou, não, temos que vender online, temos que dar um jeito de fazer acontecer isso. E hoje o nosso site, marciodesign.com.br, está muito bem estruturado. Você entra, é muito tranquilo você fazer a compra pelo processo, né? Muito palpável. Você olha, entende rapidinho, compra, parcela e envia na sua casa. Então, todo o trabalho a gente faz na mídia, principalmente online, né? Instagram, Marcio Designer Oficial, com o Instagram do M The Time, que a gente despontou para o Brasil, né? Isso favorece um olhar para um cuiabano, né? Lógico, a logística trava um pouco. De repente, você enviar para o Sudeste. Eu não sou dono dos Correios, né? Não sou dono, sei lá, de transportadoras. Então, às vezes, dá uns embaraços terceirizados. Mas a culpa é minha, né? É a nossa empresa que está usando esse recurso. Quem sabe um dia, que nem eu vi um rei da laranja brasileiro, o cara verticalizou todo o processo de produção. Comprou navios, comprou caminhões, né? É uma empresa bilionária. O Mercado Livre está nessa tendência, então, né? o Mercado Livre verticalizou, né? Argentina. Eu não sei, quem sabe, né? Um dia, se isso continuar dessa forma. Mas a gente, eu tento trazer a mesma pílula de sucesso, né? Não tem pílula, né? Tem que trabalhar cedo, tem que fazer mais que ontem. Mas um dos segredos do nosso sucesso é esse olhar individualizado para as pessoas. Eu tento colocar isso como cultura da minha equipe de vendas, né? De olhar para o Disney e saber que ele negócio de azul, ele é um cara mais tradicional, ele, né, tudo, né, a dioptria dele eu já sei mais ou menos qual é, né, no nasal tá apertando ali um pouco a plaqueta, talvez um óculos, sabe? É ter esse olhar mais macro para cada pessoa, mesmo sendo alguém do online. Então eu tento dar um treinamento, num atendimento online, que você parece que está na nossa frente. Mas né? e as peças? As peças, elas por terem essa questão peculiar De pegar. de ser... não, eu digo assim, com relação ao designer, de ser local, de ter essa pegadinha mato-grossense, ela é um diferencial, porque você tem muitas empresas de joias no mundo online, que oferecendo, né, mais do mesmo. Também. Né? Você precisa ter um diferencial para você. É um diferencial também. A parte relojoeira hoje, a gente tem várias marcas que isso nos favorece também na venda online. Então, para o Marcio Designer
vender, que é aqui de Cuiabá, Qual que é o lá relógio de que Cuiabá, vende Mato aí? Grosso. Na verdade, assim, as marcas todas que a gente tem performam muito bem, né? A Tag Heuer é um valor mais alto, né? Então ele gira menos no online, mas acontece também. E temos, né, Seiko, Bulova, Citizen, falei agora há pouco também com o Fábio ali. G-Shock, né, que é uma linha mais esporte, tudo com Casio. Então a gente tem Victorinox, né, que são marcas renomadas mundialmente e também leva o cliente que não nos conhece, o Márcio é o vizinho dele, de repente, né? Não conhecia a Márcio Designer, mas por conhecer outras marcas relojoeiras, entraram em nossa filtro de vendas, né, e foram para o nosso site, adquiriram, ou pelo MD Time, que também tem sido um grande provocador no consumo relojoeiro hoje no Brasil. Né? Algumas pessoas me contam, cara, não usava, mas comecei a assistir seu vídeo e, pô, me interessei, né? Hoje eu já tenho 4. O fulano também falou a mesma coisa que você. Eu gostei da sua opinião sobre o outro, sabe? Então vai gerando essa conversa à mesa, né, com valores e com desejos, com vontades, com gostos iguais. Isso, né, tem trazido um olhar para nós ali em Cuiabá, com certeza. Legal, a gente fica muito feliz de ver uma saber que empresa a mato-grossense despontando nesse mercado, né, que é um mercado muito fechado ainda. Né? Exatamente. A gente observa pela feira. A Fenindia, por exemplo, você para entrar na Fenindia tem que ser convidado de uma fábrica ou convidado da organização. E até a gente entende também essa questão e a questão também da segurança, sim, né? Sim. Envolve muito dinheiro. Claro. E falar em envolver dinheiro, eu gostaria de saber mais ou menos as referências de valores de relógio. Certo. Quando fala de relógio de alto luxo, a gente vem na cabeça logo o Rolex. Patek Philippe. Uhum. Que eu já ouvi falar. Eu não, só Rolex. Mas aí, quais são pra gente equilibrar os valores aí? Os que eu trabalho, vou falar os que eu trabalho hoje. Né? A gente trabalha, quando você falou de Rolex, por exemplo, não quer dizer que o cara é um bilionário e não possa usar um relógio que não seja caro. Né? Por exemplo, um dos relógios que eu mais vendi é o Casio Duro do Bill Gates. O Bill Gates, que é um bilionário, né, trilionário, ele usa um relógio Casio Duro, que era um relógio que, à época, eu comecei a vender, era R$569, salvo engano. Hoje está em torno de 700 e alguma coisa, mas é um relógio que entrega muito em qualidade, entrega muito em design, lembrando, inclusive, um Submariner da Rolex. E eu vendi, sei lá, 500 unidades já dele, né? É um relógio... Eu tô anotando aqui. Tá anotando para comprar, para dar de presente para namorada. É só para eu pesquisar. Pode pesquisar que você vai ver que eu não estou mentindo, né? Então, a gente não, a cara dele, eu quero ver como é um relógio muito... Vou te mostrar depois. Mas é um relógio muito bacana, com preço, né, atraente, uma qualidade importante. 700, eu estive, inclusive, também com o Reginaldo, que é o diretor da divisão relógios da Casio na América Latina. Matheus, meu filho, tá ouvindo esse podcast aí, ó, o nome do relógio é Casio Duro, Casio Duro. Casio Duro. Dia dos Pais, domingo aí, gente, fica a dica, Márcio Joalheiro. E aí temos relógios... o jabá. Temos vários relógios que entregam qualidade com preço melhor, né? Eu falei que estava com o Fábio agora, que possui aqui a Citizen e a Bulova, né? São 2 relógios também que entregam muito em qualidade. Bulova trazendo uma história norte-americana, com muitos relógios que contam história, com mais de 150 anos no mercado, assim como a Citizen com mais de 100 anos no mercado, uma marca japonesa que entrega, inclusive, maquinário para muitas outras marcas, né, como sendo realmente uma grande marca relojoeira mundial que fomenta isso para outras marcas também. Então, aí são relógios variam de, sei lá, 2.000 e pouquinho a 12, 15 mil. Então, os valores vão mudando de acordo com a marca. Né? G-Shock tem relógio de 400 e pouquinho que vão até 5 mil, 6 mil reais, 12, umas séries especiais. Então, temos vários preços. Né? E hoje na sua empresa, o top? O Tag Heuer, hoje o que eu tenho, né, de um valor maior seria a linha Tag Heuer. Né? Aí tem a coleção Carreira, a coleção Mônaco, Aqua Racer. E o preço? São relógios até 100 mil. Né? Tem cliente para isso? Com certeza. Inclusive... No Mato Grosso. Pode acessar o nosso podcast aí, né? Podcast não, na verdade é o nosso canal MD Time. Procura lá, relógios que esgotaram com facilidade. Esse de 95 mil a gente vendeu 3 vezes antes de chegar o relógio. A pessoa pagava antecipadamente. Então, no cash, né? Muitas vezes, mas assim, a gente percebe... como eu falei, o ouro subiu. Haverão pessoas pagando o valor que é agora. Sim. E tá tudo bem, né? O ouro 10 está existindo. Beleza, é um mercado também. Tem ouro nesse relógio?
Neste em específico, não. Tem uma Mais pela marca mesmo. É mais pela complexidade relojoeira, pela marca, por tudo que ele traz em material. Eu fico feliz de ouvir você falar em todo esse podcast. Eu fico feliz, assim, com a valorização do que é nosso, do que é local, né? Seus pais vieram do Paraná, você é cuiabano, a gente nossa. Uhum. Porque antigamente, né? Eu não sou tão antiga assim. Mas quem tinha dinheiro em Mato Grosso, em Cuiabá, ele falava assim, estou indo para São Paulo comprar tal coisa. Fazia questão de favorecer o mercado que não era nosso, sabe? E hoje não, as pessoas estão se voltando mais para isso. Por que eu vou comprar em São Paulo se eu tenho o Márcio que vende aqui em Cuiabá, que é daqui, você entendeu? Sim. Essa valorização local é maravilhosa, né? E a gente precisa... Nós temos quantas empresas próprias de joias hoje dentro de Cuiabá? Assim, além de vocês, você sabe? Dentro de Cuiabá eu não consigo te dizer esse número ao certo, mas eu acho que, assim, marcas que têm um nome, uma tradição, como tem a Márcio Designer, eu colocaria 3 marcas, né, além da nossa, no máximo. Então, a gente precisa expandir isso, né? A gente precisa fazer com que as pessoas valorizem o que é nosso, porque o que é nosso é bom. Sim, com certeza. E a gente tem a matéria-prima muito fácil no Mato Grosso, que é o ouro, né? Sim. Então, acho que Temos pedras também, né? Exato. Gemas. E a gente até estava conversando com o Felipe antes, para buscar esse setor no estado de Mato Grosso se organizar, ter uma representatividade, porque é um setor que gera emprego, gera renda, e precisa realmente aparecer mais. A gente tem essa dificuldade na mineração, na verdade, na mineração, no nosso setor, por ser, né, mexer com um produto mais alto, né, no valor mais alto, muitos empresários têm medo, né, de ficar compartilhando as coisas, de conversar. Exato. Mas eu acho assim, tem que ter um avanço nesse sentido, não olhar o concorrente apenas como um concorrente, essa coisa, né, predatória, mas um colega que está no mesmo processo, que está no mesmo, né, no mesmo processo, no mesmo produto. Até para brigar por política pública para esse setor, né? Quando vem uma lei que muda lá o imposto, por exemplo, você não tem representatividade. Tem força. Sim, aqui na FENINJA até amanhã vai ter, antes de uma das palestras, salvo engano, a Roseli vai apresentar um conselho do varejo joalheiro brasileiro, né? A gente está se organizando. E eu sou o nome representativo de Mato Grosso. Parabéns. Obrigado. Para realmente conversarmos, né? Na verdade, assim, não é nada assim grandioso, algo, né? Mas é o simples fato de colocar pessoas com pensamentos convergentes, né? Com um propósito também convergente de vender melhor, com maior lucratividade, uma maneira que seja respeitosa e tal, e se unir para ouvir, para trocar, né, opiniões, para trocar informações, e estarmos crescendo realmente, estarmos blindados de tudo que possa vir para atrapalhar o negócio joalheiro no Brasil. E com relação à mão de obra? Assim, nós não temos uma formação de designer de joias dentro do estado de Mato Grosso. Como é que você se vira com isso? Assim, vocês qualificam as pessoas? É um desafio. A gente tem muitos casos de pessoas que começaram, né? Teve um que começou como office boy e aprendeu e está lá. Eu tenho um caso de um dos nossos colaboradores que já trabalha conosco há 10 anos. O filho dele hoje também está conosco, né? Então, quando a gente fala dessas profissões como relojoaria, joalheria, né, orifeçaria, a gente realmente tem que ter um olhar de pai para filho, né? E quando isso não acontece, gerar uma ambiência capaz de ensinar, né? Da nossa empresa, a gente tem esse olhar. Meu pai, ele tem um cuidado muito para essa formação, porque é desafiador. Realmente, contratar um bom ourives hoje é desafiador porque falta no mercado. Legal. Felipe, estamos chegando ao final do nosso podcast. Geralmente, o nosso podcast tem 30 minutos. Olha Esse isso. aqui já está passando dos bastante. 40. Justamente porque o papo ficou legal e a gente conseguiu ter muita informação a respeito desse segmento no estado de Mato Grosso. Foi a primeira vez que a gente trouxe alguém do setor joalheiro do estado de Mato Grosso para esse podcast. Né? Então, enriqueceu muito. Marca um outro momento também do nosso podcast para a gente trazer outras pessoas desse segmento, entender melhor esse segmento do estado de Mato Grosso, o que ele gera de emprego, gera de renda para o estado de Mato Grosso e, claro, trazer informações de uma história interessante que teus clientes, a partir de agora, vão começar a conhecer um pouco mais assistindo esse podcast, né? Eu quero fazer aqui lembrar todo mundo aqui que o Márcio, na edição passada, ele já tinha sido recomendado pela Sandra Costa, nossa amiga jornalista que é assessora de comunicação da Expo Minéria. Aí ela falou, olha, tem o Márcio que tá na fila, e a gente nós não nos encontramos aqui, mas aí hoje eu encontrei o Gui, na verdade eu encontrei o Gui, que é assessor dele, que faz a parte de marketing.
no avião vindo pra cá. Só que a gente não conversou. Ele sentou na poltrona dele e eu na minha, né? E por acaso, passeando aqui na feira, encontrei o Gui lá no computador trabalhando. Aí ele, tô acompanhando aqui o Felipe e tal. Não, vamos levar o Felipe no podcast. Disney, há tempo certo para todas as coisas debaixo do céu, né? Eu acho que naquele momento que a Sandra tinha me convidado, falado, né, que vocês queriam conversar comigo, eu vim num momento muito corrido, né, dar esse tempo de qualidade, como eu sempre falo no meu programa, seu tempo é precioso, né, que a gente está tendo agora, e por isso foi tão gostoso esse bate-papo que acabou excedendo aí o tempo que eu tinha, né, peço perdão, não sei se tem que cortar alguma coisa, mas foi ótimo, agradeço mesmo, Disney, agradeço Rafaela, agradeço Sandra também por ter confiado no meu nome a estar aqui, e me sinto muito honrado por ser o primeiro mato-grossense aí no seu, né? Setor joalheiro. Do setor joalheiro, falando com vocês, participando do vosso programa. Mas antes de encerrar, eu tinha conversado com você também a respeito da Expo Minério, que é um evento que a gente organiza lá no Mato Grosso, está no 3º ano, e a gente resolveu fazer um broche da Expo Minério para os organizadores. Legal. E a gente gostaria de ter a Márcio Design como uma empresa que vai desenvolver esse broche para a gente. Já peguei esse desafio, com certeza. Vai ser uma grande honra a gente assinar essa joia que vai marcar tudo que tem acontecido aí no programa de vocês e na Expo Minério, e com certeza vai trazer sorte. Agora, ter essa caneca que a gente tem aqui é um mimo do IBGM Cast, juntamente com o Podcast Mineral, para você lembrar da sua passagem. Vamos brindar essa passagem aqui no nosso podcast. Perfeito, obrigado. Pessoal, foi uma satisfação recebê-los mais uma vez aqui no nosso podcast, receber aqui o Felipe, bater esse papo que com certeza muita gente vai assistir. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para que a gente possa aumentar o nosso público e levar mais conteúdos como esse para mais gente conhecer e, é claro, tornar a mineração, o setor joalheiro mais conhecido no Brasil, né, Rafa? É isso mesmo, a gente tem que divulgar a cadeia, né? Desde a mineração até o varejo. Que gera emprego e gera renda para esse país. Um abraço e até o próximo episódio do Podcast Mineral. Podcast Mineral. Apoio IBGM, Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável. Fecomim, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. Fomentas Mining Company. E Expo Minério 2025. Exposição, Congresso e Negócios, de 26 a 28 de novembro, em Cuiabá.